36 minutos, 11h36. Janeiro Branco, a campanha que é dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre o sentido e o propósito da vida, a qualidade dos seus relacionamentos, o quanto elas precisam conhecer-se a si mesmas, suas emoções, pensamentos e comportamentos. Diversos fatores, né, Mauro, podem colocar em risco aí a saúde mental dos indivíduos. Entre eles, rápidas mudanças sociais, condições de trabalho estressantes, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, violência e violação dos direitos humanos. Janeiro é o mês da saúde mental. Por isso nós estamos recebendo aqui a psicóloga Isleia Nones, que é coordenadora do CAPS, para falar um pouquinho com a gente sobre essa campanha. Isleia, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nestor, bom dia e muito obrigado à Rádio RCN mais uma vez pela oportunidade de sempre estar aqui podendo divulgar um pouco do nosso trabalho em saúde mental. Como que tá o CAPS lá? O Mauro estava conversando com você fora dos microfones aí, demanda bastante grande, né? A situação pós-pandêmica é uma coisa que a gente enfrenta até hoje e vai enfrentar por longos anos, né? Porque ela gerou um grande mal na população, de certa forma, na saúde mental. E é onde a gente tenta contornar essa situação, refletindo e ajudando os jovens, né, a se reinventarem hoje. Como são as atividades oferecidas no CAPS para os pacientes? Bom, o CAPS, vocês sabem que o CAPS não é uma instituição aberta a todos os pacientes, né? A gente, para isso, possui a rede, que é a rede em saúde mental do município. Hoje, que há o atendimento no postão e os atendimentos psicológicos no SADT. O CAPS, ele trabalha com pacientes em situação grave ou persistente. Na situação grave e persistente, fazemos oficinas, atividades físicas, temos o cultivo de horta, onde nós fazemos também a captação e venda para que eles consigam viver da própria arte deles, tá? Além das terapias em grupos para álcool, para droga e para pacientes com transtornos. Tudo isso dentro de uma semana com uma equipe, né, multidisciplinar de assistente social, psicólogos, enfermeiros e assim por diante, pedagogo. Quando procurar as redes? Bom, hoje o nosso município ele está aberto a livre demanda e se você chegar em qualquer unidade de saúde ou hospital, em qualquer lugar pedindo ajuda nesse aspecto, que seja um sofrimento mental, todos vão entrar em contato com o CAPS ou se não, o próprio médico do postinho já entra em contato conosco, onde a gente faz o acolhimento do paciente e estuda a demanda do que ele precisa para se reestabelecer. Isleia, em relação agora àqueles possíveis pacientes que não buscam por conta própria o auxílio, qual seria o papel, a responsabilidade da família, das pessoas à volta, no sentido de auxiliá-lo para que ele tenha acesso ao tratamento? Bom, aqui no município a gente tem uma alta demanda de familiares que procuram e normalmente quando fazemos a visita, eles aceitam o tratamento. Pelo menos em saúde mental, sim. A gente tem a maior dificuldade em situação de abuso de substâncias, né? Porque o paciente, ele se nega a tratar. Mas o tratamento é uma escolha, né? Existe um livre-arbítrio, eu não posso obrigar ninguém a tratar. Mas aqui em Aparecida, graças a Deus, todos que vieram até nós, todos que a gente conseguiu, a gente tem um alto índice de melhora. Reincidências existem, né? A gente sabe aí que tem usuários que, conhecidos nossos aí da rua, mas eles sempre estão buscando aquele tempo, então assim, em 6 meses eles recaem, mas no geral a gente tem um bom tratamento, mais em saúde mental, menos em situação de abuso de substância. Pois é, nós temos algumas campanhas aí, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, são campanhas mais conhecidas. O Janeiro Branco, por vezes, passa despercebido aí na sociedade, Isleia. Ele passa porque ele é uma campanha nova, ele não é uma campanha tão velha, né? E é uma campanha tão interessante, porque é uma campanha criada no Brasil. É uma campanha que atingiu índices mundiais, mas foi criada no Brasil. Então, assim, apesar dela ser recente, acho que é 2013, 2014, né? Foi criada por um psicólogo, e é justamente isso, o branco para simbolizar que a gente está iniciando um ano, é um livro em branco, né? Vamos começar a escrever a nossa vida e que as mudanças sejam feitas a partir daí, nesse janeiro branco. Quais as ações que aconteceram? Nós estamos já baixa um pouco esse retorno.
Já estamos finalizando o mês de janeiro. E quais as ações que já aconteceram aqui? A gente visitou algumas empresas, né, que nos abriram as portas, onde a gente pôde falar um pouquinho, fazer um bate-papo e também expor sobre a necessidade das mudanças, né? E participamos nesse final de semana junto com a Belo e a Genesias de um evento, onde foi uma caminhada muito legal, que foi uma ação em prol à saúde mental, né? O tema desse ano, que eu ainda não falei, verdade, que eu estou esquecendo, é o que fazer pela saúde mental, agora e sempre. E foi trabalhado bastante isso esse final de semana, né, nesse encontro, onde várias pessoas da população participaram. E estamos fazendo também a sala de espera esse ano com os nossos pacientes para trabalhar essa perspectiva de criar como se diria, um protocolo para o ano ser bom, para que a gente possa realmente seguir as regras, fazer atividade física. Você mesmo falou várias coisas, pontuar aí como está a minha saúde social, eu estou me relacionando com pessoas, eu estou sendo ouvido ou escutando, e tentar levar essa pessoa para ambientes melhores. Nem todo o paciente ele precisa do acompanhamento via CAPS, né, Isleia? Como é que é diagnosticado isso? Na verdade, é pelas unidades de saúde. Todos eles passam por acolhimento, seja no CAPS, em qualquer lugar. Ele vai passar para acolhimento e ali a gente vê o que o paciente necessita. A maior parte não é CAPS. A maior parte é a situação da rede mesmo, onde o paciente precisa dormir, precisa se acalmar, precisa estar mais triste, quer ficar um pouquinho mais feliz. Então, ele vai para esse tratamento, que é o tratamento ambulatorial de saúde mental. Somos um dos poucos municípios que tem isso. Normalmente, alguns municípios centralizam tudo, fazendo que o atendimento seja uma bagunça. Então, você atende um surtado e uma pessoa que só precisava dormir. Aqui não. Aqui em Aparecida a gente conseguiu fazer, através dos anos, né, essa separação. Temos um índice super alto de procedimentos de psiquiatria, onde a gente pode ofertar um atendimento de qualidade à nossa população. E além dos psicólogos ali no SADT e no CAPS para poderem atender. E se for problema social, brigas em família, a gente tem hoje um suporte muito grande pelo CRAS, pelo CREAS, com psicólogos também. Bom, esse mundo, né, tecnológico que nós estamos vivendo, a pandemia que nós passamos aí recentemente, essas mudanças sociais, condições de trabalhos estressantes, tudo isso, essa loucura que a gente está vivendo, parece que o relógio gira mais rápido, né? O ponteiro do relógio gira mais rápido. Eu quero que a Isleia explique para a gente, destacar para a gente aí, Isleia, os fatores emocionais e sociais por trás da saúde mental. Eu gostaria que a Isleia desse explanasse sobre isso para a gente. Antes, segura aí só um minuto que eu vou falar para vocês agora da Carol Capas, e a Isleia continua aqui com a gente para falar sobre isso. A Carol Capas está em novo endereço agora, hein, gente? Ali na Avenida Presidente Vargas, esquina em frente à loja Gazinha. Carol Capas é uma loja agora muito mais ampla, moderna e tem um atendimento diferenciado. Carol Capas também conta com assistência técnica de primeira qualidade, profissionais experientes, capacitados, vendas de aparelhos celulares e uma novidade, gravações a laser. Vários modelos de capinhas para o seu aparelho celular, tem fones de ouvido, carregadores para diversos modelos, eletrônicos também, diversos acessórios. Vai lá conhecer a nova loja Carol Capas, você vai se surpreender. Avenida Presidente Vargas, esquina em frente à loja Gazin, e lojas também em Paranaíba e Santa Fé do Sul. Voltando aqui com a Isleia. Fala pra gente, Isleia, quais ou destaca aí pra gente os fatores emocionais e sociais por trás da saúde mental. Bom, tem tudo a ver com o tema desse ano, né? Isso mesmo, como eu te falei, a gente teve uma situação pós-pandemia. Acho que você lembra quando a gente se encontrava lá atrás, antes da pandemia acontecer, o nosso foco maior era depressão, eram coisas assim, doenças mesmo mentais. Hoje, a gente tem um foco maior dentro dos transtornos. Eles são totalmente diferentes. Depressão é uma coisa, transtornos de ansiedade, transtorno agorafóbico. Então, você tem hoje um aumento muito grande, isso não sou eu que estou dizendo, a OMS está aqui, já instituiu que a gente teve cerca de 30% de aumento, né, dentro dessa situação de ansiedade, que são os transtornos ansiosos. Os transtornos ansiosos não é só uma classificação, mas são várias classificações.
E dentro delas é onde a gente tem o afastamento do jovem da sociedade, o embotamento nas atividades, você tem a solidão, que eles preferem ficar só porque diante de pessoas eles têm aquele sentimento que é uma aflição, né? O sentimento é de aflição, que começa a se sentir abafado, até gerando falta de ar, e que leva alguns casos até ir parar em pronto-socorro, tudo, mas não há alteração clínica geral. Mas existe o sofrimento mental dentro dessa situação. Nosso maior problema hoje, dentro da população, é o transtorno de ansiedade. De várias formas, que tem afetado jovens de 10 anos a 24 anos, que é justamente o pessoal que ficou preso na pandemia e que estava diante de uma construção, né? O jovem que estava indo para o mercado de trabalho foi preso. A criança que estava passando para a adolescência ficou presa. Então, assim, eles não estavam preparados para essa situação. A gente, por ter vivências e já ter uma certa idade, a gente se preparou, se cautelou mentalmente, tentou ler. Eles não, eles estavam assim, na flor dos hormônios, e aí os hormônios foram totalmente reprimidos. E é onde eles, hoje, a pessoa que tem transtorno de ansiedade tem uma alta dificuldade de ser feliz. Ela não consegue ser feliz, ela consegue ficar angustiada, ela consegue vários sintomas, porque ela não consegue liberar a dopamina. Hormônio básico que a gente libera caminhando aí, a gente coloca o corpo em estresse, a gente consegue liberar uma dopamina, eles não conseguem, porque eles mesmos criaram essa barreira, essa dificuldade através desse transtorno que acabou se executando dentro do pensamento deles nesse fechamento de pandemia que a gente teve. E isso daí são sequelas que eu tenho pacientes que nunca vieram à saúde e depois, pós-pandemia, eu tenho paciente com transtorno de ansiedade tratando há 4 anos agora, vai completar, que são situações que direto ele reincide, ele recai no transtorno. Então, assim, eles vão para a sociedade, eles tentam evoluir, aí de repente eles voltam. Não... E isso tem, como você disse, tem cada dia mais casos em crianças e adolescentes, né? Sim. Como que os pais podem identificar isso daí, Islé? Bom, a boa comunicação dentro de casa é essencial, né? E perceber se seu filho tem características hoje comuns da adolescência, né? Que é o jovem que fica mais dentro do quarto. Mudou muito as características de tempos atrás para a atualidade, tá? Às vezes os pais não colocam limite, eles trocam o dia pela noite. Então, assim, são situações normal. Mas o jovem que diante de uma situação que você pede para ele fazer alguma coisa, de algum enfrentamento, ele ou vira o rosto, ou tem aquela sensação de fuga, sabe? É uma expressão de fuga que a gente fala, né? Na verdade, ele está fugindo da responsabilidade, mas não é porque ele quer, porque ele tem medo do que ele vai enfrentar. Então, os pais perceberem, esses são pequenos gestos. Às vezes, não quer encontrar fulano, ou abaixar a cabeça lá embaixo. Então, assim, os jovens, as crianças, eles emitem esses comportamentos que são comportamentos de transtorno de ansiedade que vão, no futuro, evoluindo ao ponto de se tornar físico e gerar esses fatores, que é falta de ar, aceleramento cardíaco e várias outras, a sensação de apertamento cerebral que eles falam, né, que parece que aperta o cérebro. Então, são condições bem estressantes que levam eles a até certas situações, né? Isleia, 2 perguntas eu gostaria de fazer a você. A primeira, tudo isso aí também pode ter relação e até que ponto se deve levar em consideração a questão das gerações, né? Geração X, geração Z, onde se atribui a cada uma um tipo de comportamento e de reação, né? Do público desta faixa etária. E também a questão desses transtornos. Me parece que são mais de 200 categorizados pela OMS, seria mais ou menos isso? Na verdade, o CIDs mesmo, né, a gente segue o CID agora que está mudando para CID 11, né, o CID 10, ele tem... Os mentais são a turma do F, né, ele vai do 0, ele vai até, eu acho que é o 35, eu não lembro ao certo, mas eu acho que é o 35, né? E ali dentro tem 30.1, 30.2, então assim, eu nunca contei para saber, mas assim, aí nós psicólogos seguimos, né, o DSM-5 agora, né, que ele é embasado junto com o CID, né, então assim, ele segue a mesma linha dentro dos transtornos, né. Bom, a tua primeira pergunta,
é interessante, porque eu escuto as pessoas falarem sobre isso, né, sobre as gerações. Há uma mudança muito grande. Sempre houve, eu tô há 18 anos na área da psicologia e assim, de lá para cá as mudanças se tornaram um pouco mais gritantes, né? Porque coisas simples, hoje os jovens têm dificuldade e a gente tem que aprender a lidar que tudo afeta, então assim, é muito complexo até para mim, enquanto profissional. Porque a gente viveu uma geração e hoje a gente está vendo outra totalmente diferente. E a gente fica estudando, né? Eu estou estudando, antes de vir para cá estava estudando. Então, assim, é o tempo todo. Porque cada vez que chega em casa, a gente tem que entender o que está normal e o que não está normal. Para que a gente possa, a partir dali, ver o que a gente pode diagnosticar para ter um tratamento adequado. Você diria que hoje, entre a população no planeta, a grande maioria tem algum tipo de transtorno? Com certeza. Com certeza a gente tem. Ninguém salva, né? A gente sempre tem alguma coisinha, né? É uma forma do corpo se defender, uma forma da gente sobreviver, né? Às vezes a gente vê pessoas numa festa e aí você fala assim, nossa, a personalidade dele hoje tá tão histriônica, tá cênica, ele gosta de contar histórias. Então, assim, a gente tem essas personalidades, né? E isso é saudável também. A gente sempre fala que tem um transtorno, que as pessoas, que a gente sempre... adolescentes estão lá fazendo automutilação, isso aqui. Isso é um fator de que eles vão passar por isso. Todos os adolescentes acabam passando por isso. Lá na nossa época não era comum. Mas talvez é que a gente não enxergava as pessoas assim. Hoje eu vejo isso, porque eu não conhecia esses adolescentes, mas desde a minha época já existia. Tem relatos da década de 70, de jovens agirem assim. Só que é um transtorno, esse transtorno ele passa pela adolescência. O nosso problema é quando ele não consegue superar ele na idade adulta. E aproveitando um gancho aí, até pra gente... desculpa. Islé, aproveitando um gancho aí que você está dizendo, o Mauro citou e você também agora sobre essa questão de gerações, né? Geração X, geração Y, geração Z. A gente tem acompanhado assim, e a impressão é que muitos pais talvez não estão compreendendo isso, não estão sabendo lidar com essas situações e, por vezes, os pais também se culpam. Não estou sabendo educar meus filhos. Porque a gente fala em gerações, a geração Z, geração Y, e muitos pais é daquela geração lá da varinha de marmelo, geração do chinelo. Qual que é a orientação que você passa agora para os pais que talvez não estão sabendo lidar com isso e muitas vezes acabam se culpando? Existe hoje, a maior parte dos pais tentam fazer uma educação positiva. É o que tem se falado muito, há cerca de 2 anos, sobre educação positiva. E os pais têm trabalhado, porque o filho passa a ser ouvido nessa educação positiva. Só que eles estão esquecendo de que, na verdade, eles não estão fazendo uma educação positiva, eles estão fazendo uma educação permissiva, que é totalmente diferente. Porque eles ficam, filho, você quer? Ele fala, não. Aí o pai, não, ele não quer, eu vou respeitar o momento dele. Mas por que ele não quer? Tem regras, o mundo possui regras. Quem dera a gente pudesse falar não para um monte de coisa. Mas a gente precisa ser criado dentro das regras para que a gente possa ser um cidadão de bem, para que a gente possa evoluir, trabalhar. Hoje, muitos falam que trabalho é coisa de velho. Eu falei, meu Deus, o que vai ser da geração nova? Então, assim, por ser muito permissivo, eles estão deixando de cumprir as obrigações reais, né? E a gente sempre se falou, eu vou ser melhor que meus pais na criação, né? E eu acho que a gente pensava mais na liberdade que a gente queria. Só que é uma liberdade que eles nem sabem usar, porque o mundo mudou muito. E na nossa época não existia celular, gente. A gente veio ter celular depois da idade adulta, né? Então é muito diferente. A gente correu contra o tempo para se atualizar. Então hoje eles já nascem com toda uma tela. Não tem que girar o botão da TV e ela não é de tubo, né? E de vez em quando não funcionava. Então, e o pai chegava, o pai que escolhia o canal. Não tem mais isso, cada um tem uma TV, cada um tem uma tela. Então, assim, não dá para pensar, eu vou dar tudo pro meu filho, não vou ser igual aos meus pais, porque a realidade é totalmente diferente. E quando o Wi-Fi cai, a culpa é do pai. Nossa Senhora. Né? Sempre assim, né? Agora, o mais importante dessas mudanças é que, graças a Deus, também a estrutura de apoio melhorou, né? A rede de apoio melhorou, o acesso ao tratamento, ao atendimento melhorou muito, né, Islé? Até desculpa eu falar, mas eu sempre falo para as pessoas, a gente comia terra, hoje eles jogam em jogos que a gente, de estratégia que eu nunca imaginei que uma criança de 8 anos daria conta, porque eu não dava conta.
Eu nem daria, se voltasse lá, a gente era muito imatura, a gente era realmente da idade das pedras, né? E a evolução trouxe evoluções em todas as áreas. Graças a Deus, hoje a gente tem uma evolução da saúde mental, a gente tem uma evolução de várias áreas aí para tratamento e para auxílio, né? Para os adolescentes, principalmente digitais. Para a gente finalizar então, Isleia, para os pais, a orientação é diálogo, sem esquecer, sem deixar de lado as regras. Isso, que é muito importante, né? A gente colocar regras. Você falou do Wi-Fi. Uma vez uma mãe estava desesperada. E a gente falou para ela, desliga o Wi-Fi, traz o cabo aqui para mim. Ela trouxe o cabo para mim. A hora que ele começar a cumprir as coisas, aí eu te devolvo o cabo. Aí ele foi para terapia, ele fez tudo. Então, assim, às vezes a gente precisa tomar as rédeas da nossa casa, a gente precisa deixar de ser permissivo e realmente se comprometer com os filhos. Tá certo. Conversamos aqui com a Isleia Nones, que é psicóloga do CAPS, coordenadora no CAPS também, falando com a gente sobre o Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental. Isleia, é sempre um prazer receber você aqui, bater um papo, trazer essas orientações aos nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Eu que agradeço, fico muito feliz mais uma vez em poder participar e adoro que vocês sempre estão comprometidos com a saúde e prevenção, que é o mais importante.